elaborado. Por exemplo, a lição deveria tratar um pouco mais sobre vida sexual dos casais. O propósito da família deriva-se do propósito do casamento. E o propósito do casamento, por sua vez, deriva-se da relação homem e mulher. Relação homem e mulher, a gente fala do casamento. E é evidente que está incluído, sem dúvida alguma, a relação sexual entre o marido e a esposa. Nós atendemos um caso, a minha esposa atendeu, até contei ontem na reunião, rapidamente, porque a gente foi o último a falar e já a reunião estava muito adiantada. Quem estava lá, nós atendemos o caso de uma menina da casa, ela estava casada há 9 anos e ainda era virgem, porque ela não permitiu o marido tocar. E por que ela não permitiu o marido tocar nela? Porque dos 6 aos 12 anos, ela foi acusada sexualmente. Por quem? Por uma outra mulher, pela irmã de criação que já tinha 18 anos. E aí, então, ela não conseguia sentir atração nenhuma, se bem que isso é um negócio complicado, pelo homem, pelo gênero masculino, homem. E aí foi muito complicado, foi muito traumático, mas graças a Deus abençoou, ela entendeu, veio a mãe dela, veio a irmã dela, a mãe dela não sabia que ela tinha sido abusada sexualmente. Geralmente, ou a mãe realmente não sabe, ou a mãe oculta. Basta você assistir o jornal e entrar nos telejornais na internet, você vai ver. Né? E assim, em outros casos, por exemplo, um outro homem, conversando com a gente, ele olhou para a parede assim e viu um quadro. Né? E sabe o que foi que ele disse? Homens que estão aqui, irmão Celso e irmão César. Ele olhou para o quadro e disse assim: olha, o que eu sinto por uma mulher é a mesma coisa que eu sinto pelo quadro. Dizendo, não sinto nada. Dizendo, então, esse camarada não está bem da bola. Né? Não está bem da bola. Então, assim, a gente tem todas as ilustrações que a gente conta são fatos que eu e a minha esposa tratamos. Então, os problemas sexuais na vida dos casais, 70% das encrencas na vida dos casais são relacionados à atividade sexual. Atividade sexual. São relacionadas a isso. Outras, 85% nas pesquisas que eu e a minha esposa temos levantado sobre encrenca também entre os casais, 85% é falta de comunicação conjugal. E 67% das encrencas entre os casais, segurem aí, é situação financeira. Dívida. Tá? Então, vamos lá. A família e a sexualidade. Como vamos definir? Por que é importante estudar esta lição? Por que é importante o jovem saber da pureza, da importância da castidade, da virgindade? Deus levava muito em conta a virgindade da moça e do rapaz. Tá? Deus, ainda hoje, não mudou, é o mesmo. Em palestra exclusiva para mocidade, a gente abre mais o leque, estende mais a comunicação e a verbalização. Como é uma aula condensada de poucos minutos, então não vai dar para falar muito hoje. Então, mas por que é importante hoje estudar sobre essa temática da sexualidade, masculino e feminino? Né? Porque os dois são ativamente sexual, masculino e feminino. Alguns têm cabeça masculina. Tem mulheres que têm cabeça masculina, daí
o homossexualismo, que tanto faz para mulher e homem, a palavra é a mesma, mas para as mulheres trata-se de lesbianismo, mas lesbianismo vem de uma lenda da ilha de Lesbo, lá na Grécia e tal, e etc., de uma mulher lá, e moças, etc. Então a gente não quer entrar em detalhe aqui, porque os gregos viviam sob a pressão de suas mitologias, dos seus deuses, deuses superiores e deuses inferiores. E os romanos também. Os romanos cooptaram toda aquela gama de deuses gregos e simplesmente contextualizaram no contexto do mundo romano. Mas por que é importante estudar sobre isso? Em primeiro lugar, é importante a gente estudar sobre a família e a sexualidade, porque o mundo de hoje vive uma exploração total do sexo, uma exploração sexual. O comentador da lição fala mais ou menos sobre isso, mas a gente nem precisa falar muito, citar os exemplos, basta você ver os telejornais, basta que alguém assistir algum filme. Não existe um filme, com raras exceções existe, né, que não tenha lá, que não comece ou não termine, lá pelo meio tem lá um ato sexual, embora eles dizem que são atos profissionais apenas, né, mas desperta o desejo, a sensibilidade de quem está do outro lado. E não é da maneira certa, realmente é da maneira errada, né? O que causa o lado, se fosse um casal, sim. Família, mas normalmente é uma traição, é uma coisa. Quem assiste as novelas, tanto faz da Globo, da Record, de outra emissora, mais da Globo, né? Você não tem uma cena que não tenha uma cena de adultério, de divórcio, de separação. E outro perigo, cada vez mais criancinhas estão sendo utilizadas como mercadoria barata no balcão do mundo moral. Não só as crianças, mas também os adultos. Mostra lá a criancinha que o pai divorciou da mãe. Mostra a menininha que a mãe divorciou do pai. E aí vive um conflito de família, um conflito de conceito familiar e um conflito de conceito de casamento, né? Então, primeiro, a importância por causa da exploração no mundo, no balcão do mundo moral, essa exploração sexual. Bem, existem 4 grandes verdades sobre o sexo, sobre a sexualidade, que eu gostaria, isso não está na lição, mas eu gostaria que você escrevesse, se quiser escrever, escreva 4 grandes verdades sobre o sexo. Primeira verdade, ele foi criado por Deus. O nosso gênero humano, ele está dividido em 2 categorias apenas, né? Gênero. Não é isso? Gênero humano. Qual é ele? Então, masculino, feminino. Quem fez isso? Deus. A Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Gênesis 27. 1:27. Quem encontrou por bondade, ele vamos ter uma aula interativa. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso. A minha versão diz: homem e mulher os criou. Então, um só gênero. Ele criou um e outro, heterossexual. Mas alguns metem na cabeça que daqui para cima ele é homem, mas daqui para baixo ele é mulherzinha.
E mulheres também. Mete na cabeça que daqui para cima ela é mulher, daqui para baixo ela é homem. Não é verdade? Então, nas ciências biológicas não existe um caso registrado no mundo inteiro de um homem nascer mulher ou de uma mulher nascer homem. Não existe. Existe lá algumas coisas. Tem alguns casos, eu presenciei isso no hospital, quando trabalhava, eu presenciei alguns casos meio complicados que a ciência não conseguia explicar. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas, regra geral, Deus os fez macho e fêmea, masculino e feminino. Não existe meio masculino ou meio feminino. Ou ele é ou não é. Acontece que a cabeça é que é o negócio, os pensamentos. Né? Então, primeiro, ele foi criado por Deus. Deus que criou o sexo. Segundo, ele foi santificado por Deus para ser usufruído, desfrutado dentro da relação homem e mulher. Casamento, legitimamente. Casamento. O que é casamento? O que é casamento? Alguém diz para nós, rapidamente, o conceito que você sabe sobre casamento? Casamento é a união do macho e a fêmea. Perfeito. Casamento, união de um macho e de uma fêmea. De onde surge a palavra acasalamento. Você ouve por aí, olha, período de acasalamento. E uma expressãozinha do grego, casar, significa encaixar-se perfeitamente. Então, principalmente os carpinteiros, quando vão trabalhar, os pedreiros, mais os carpinteiros, faz lá uma junta, uma viga, mas casou perfeitamente, encaixou perfeitamente. Então, o sexo foi santificado por Deus para ser desfrutado, usufruído dentro do matrimônio, dentro do casamento, dentro da união legal, legítima entre um homem e uma mulher. Agora, o que o mundo explora e os entendidos dizem que são entendidos, o que explora? Que vida sexual é uma opção pessoal de cada um. 14 países no mundo legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 14 países legalizaram. Essa semana que passou na França foi realizado legalmente o primeiro casamento entre dois homens. E o Brasil não legalizou abertamente em termos de Congresso Nacional, mas legalizou entre comissões de justiça ou comissões de direitos humanos. E os cartórios hoje os cartórios brasileiros são obrigados a emitir, fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo e dar a certidão de casamento. Então, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Justiça do Senado, está elaborando um projeto, se vai passar, eu não sei, um projeto de lei para alterar o artigo 183 ou 181 do Código Civil Brasileiro, para que pessoas do mesmo sexo sejam tratadas como o heterossexual, né? No casamento. Entra lá, casa, com testemunha, direito à cerimônia. E engraçado, meus queridos e minhas queridas, que a noiva, entre aspas, tem direito até de jogar um pouquinho de flor. Você está brincando? Onde vai essa distorção da sexualidade da família? Mas isso não é. Como que vai saber o que é o nome dele? Mas aí quem sabe? Como vai saber? Agora imagina como é o nome da senhora?
Irmã? Ah, você é a esposa do Mário? Não, mano. Vem cá, mano. Corre aqui. A senhora fez uma intervenção muito boa. E o irmão ali de blusa vermelha, eu não sei como é que é o seu nome. Nelson. O irmão Nelson também. Muito importante a intervenção. Né? Ô, Mário. Agora o que você vai pensar de mim no Mário? É isso. Na verdade, o Mário é um grande companheiro, um grande irmão. Me ajudou muito na Vila Lindóia. Foi um abençoado ao nosso lado. Ele e a sua esposa. Muito obrigado. Deus te abençoe. Imagine 2 homens que se diz casar, adotar uma menininha. E o Ministério Público autorizou que o casal de pessoas do mesmo sexo pode adotar filho, porque eles não podem, vamos dizer assim, aqui para nós, né? Não dá para, eles não podem fazer de modo legal, legítimo, perfeito, que glorifica a Deus. Então eles pegam para criar, eles adotam. Agora imagine 2 homens, 2 machos, adotando uma menininha, e uns fazendo papel de mamãe e o outro papel de papai. O que vai acontecer na cabecinha dessa criança? Ou vice-versa. O molequinho também. Ela vai dizer, mãe, quem é a mãe? Quem é o pai? E o que eles fazem na cama? Como é que é essa história? Eu atendi alguns casos. Um dos casos que me chocou bastante, e você não se escandaliza, porque existe nas nossas denominações e na Assembleia de Deus tem. Esse caso que eu atendi foi de uma outra denominação. Eles são membros de uma denominação grande nossa, não vou citar o nome, mas ele me chamou na sala dele, e eu fui ouvindo, e ele disse assim, pastor, eu não consigo entender, eu perdi a minha mulher. Eles tinham 2 filhos, uma de 4 anos e outra de 9 anos. Eu perdi a minha mulher. E o homem estava transtornado. E eu perdi a minha mulher, pastor. E é o seguinte, pastor, se eu tivesse perdido a minha mulher para um outro homem, eu estava contente porque eu ia entender que eu não dei conta do recado. Mas eu perdi a minha mulher, pastor, para outra mulher. Para outra mulher. Está cheio. Agora imagine, essa outra mulher também deixou o seu marido. Evangélicos, cristãos e confissão evangélica. Cristãos e confissão evangélica. Uma denominação grande. Aí, agora imagine as 2 mulheres morando junto com 4 menininhas. Uma de 4 anos, outra de 9 anos. O que se passa na cabecinha dessas 4 menininhas? Mas o que a minha mãe está fazendo com a outra mulher? O que a minha mãe está fazendo aqui com a outra mulher? E elas dizem que são pai e mãe, como é que é esse negócio? Imagine daqui para frente, daqui 15 anos, daqui 20 anos, como será essa sociedade se Jesus não voltar? Então, desenvolverá o sexo, abençoado por Deus, santificado por Deus. Terceiro, a relação sexual entre família, entre o casal, é para satisfação das necessidades biológicas do ser humano, fisiológicas. Quem fez isso foi Deus. Deus não pegou lá 2 homens formados do barro e colocou lá no jardim do Éden e disse, vocês administrem o jardim, cuidem do jardim, e a promessa de Deus, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Deus não pegou 2 homens e colocou lá. Também Deus não pegou 2 mulheres e colocou lá. Sejam fecundas, multipliquem-se, encham a terra. Deus não fez isso. Deus pegou um homem e uma mulher. E ponto final, acabou. E por último, quarto lugar, o sexo é para procriação e evitar a prostituição. Na leitura da lição, diz lá que devemos nos afastar de toda a impureza de prostituição. Essa palavra prostituição ela é muito abrangente, ela é muito
muito profunda, porque ela abrange a prostituição religiosa, espiritual, a prostituição corporal, o mercantilismo que a TV mostra e o lado obscuro da internet também, né? E como é que você, como família, como pai, como mãe, tem administrado essa questão da internet utilizada pelos seus filhos, pelos seus netos? Como família, como pai, como mãe, como que você tem administrado? Hoje, o pequenino celular, em 2 minutos você navega praticamente no mundo inteiro. Você acessa vários tipos de sites que você quer. Namoro virtual, sexo virtual. Estávamos dando uma palestra para casais no domingo de tarde, numa congregação nossa da Assembleia de Deus. Tinha mais ou menos 140 casais. E uma jovem senhora com 2 menininhas, eles tinham 2 filhinhas, uma de 3 aninhos e a outra de 7 aninhos. E ela estava ali, e a gente estava falando sobre o relacionamento de mulher, estava eu e a minha esposa, e a irmã levantou e disse: pastor, dá licença, o que a gente faz com um marido que trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho, janta, vai assistir televisão e depois sobe para o computador e fica até 3 horas da manhã? Ela falou publicamente assim, e ele estava junto. Ele estava junto, pastor. Ele disse: mas alguém tem que trabalhar, que tem que ganhar o pão. Aí eu perguntei assim: o que é prioridade para você? A comida ou a família? Não, a prioridade para mim é comida. Eu falei: mas no computador tem comida? Graças a Deus que, através de aconselhamento, eu alertei o pastor dele, né? Pastor, esse casal precisa de acompanhamento. Aí um dia a gente estava ministrando uma congregação nossa aqui sobre família, veio um casal e deu testemunho: pastor, o senhor não sabe o quanto foi importante a sua intervenção para aquele casal e para mim, e a minha esposa, naquela tarde, naquela congregação. Mudou a rotina do nosso casamento. Isso é importante. Rotina não é bom para ninguém. Tem que mudar a rotina. Tem que mudar. O homem tem que ser criativo. As mulheres são criativas. Mas o homem também tem que ser criativo e romântico. O romantismo hoje entre o casal, entre o marido e a mulher, está renegado. Porque um não tem tempo para o outro. O marido não dá um abraço, um beijo na esposa, e a esposa vice-versa. O marido não considera o dia do aniversário da mulher, esquece, ou dá o presente errado, dá o cartão errado, não leva a esposa para jantar fora, ter uma noite a sós, né? Então me perguntaram o que o casal deve fazer para... Tem outro cidadão ali que eu conheço também. Fica de pé, rapaz. Militar comigo, ele conhece, trabalhou comigo, foi chefe dele. Hoje não. Você está cristão de confissão evangélica? Como que é seu nome? Eu esqueci. Moacir. Você é membro da igreja hoje? Sou. Esse camarada não valia nada como São Paulo. Não, um abraço. Cadê a sua família? Olha só, quem viu esse menino lá na rua ferroviária com boné branco? Graças a Deus. Nosso Deus é um Deus que surpreende a gente. Lembra do Picote? Picote era terrível. Ele se converteu por causa do nosso testemunho. Como sargento que eu era. E tem um outro também que largou de beber, porque quando eu fui a Israel, em Jerusalém, pela segunda vez, ele falou: sargento, o senhor vai lá em Jerusalém, cidade santa? Vou. Reze por mim lá no Muro das Lamentações, para eu deixar de beber. Aí eu falei: eu oro. Eu esqueci o nome dele, Assis. Ele trabalhou conosco lá na rua de Ferroviária.
evitar a prostituição. Então, a prostituição, nesse caso, seria o adultério. Adultério, vocês tiveram uma lição, foi passada. Eu creio que o professor explicou bem a diferença entre adultério e fornicação. Você é casado ou solteiro? Você é casado? Tem alguém solteiro aqui? Solteiro. O que é fornicação para você? O que você entende? O que você explica para você? Fornicação. Como que é teu nome? Wesley. Ah, do Celso. Ó, já é Celso, viu? A liberdade. Sabia que tem bem mais cabelo do que ele. Então vai. E é a fornicação, Eu acredito que seja o sexo ilícito, né? Fora do casamento. Eu acredito que muito mais que isso, como Cristo também nos ensina, né? Que só de pensar, só de ter aquele sentimento de ver, né, a mulher em seus braços, eu acredito que seja isso. ok, obrigado. Alguém mais quer compartilhar? Fornicação? Oi? A fornicação é o mesmo pecado, vamos dizer assim, o mesmo crime, porque o adultério foi descriminalizado no Código Penal brasileiro. Então, a fornicação é a mesma relação sexual ilícita, só que fornicação é a relação sexual de solteiros com solteiro ou de solteiro com pessoa casada de outro cônjuge, certo? E o adultério é igual, é a relação sexual ilícita entre pessoas que não é o seu cônjuge. Então, isso está bem definido. Mas Deus é tão sábio que providenciou a família, né? Então, o que não é sexualidade? Vamos aqui agora. O que não é sexualidade? Primeiro, sexualidade não é machismo. Quando Deus disse a Moisés, escolham homens, mas homens de verdade. Deus não estava dizendo a Moisés, não escolha homossexual. Deus não estava dizendo a Moisés, não escolha homem, que diz ser homem, diz que tem 10 relações sexuais por noite, mas é mentiroso. Não escolha esse tipo de gente. Então, a sexualidade não é machismo. Sexualidade não é feminista. Sexualidade não é unissexista. Sexualidade não é homossexualista. Sexualidade não é pessimista. Sexualidade é a função ativa de toda a engrenagem humana que move o ser humano, que move a nossa vida. Pensamento, ações, etc. O irmão Wesley citou ali o fato de Jesus, as palavras de Jesus, quando tentaram perguntar para Jesus. Jesus disse o quê? Aquele que olhar para uma mulher com desejos de possuí-la no seu coração já cometeu pecado. Com desejos sensuais, com desejo sexualista. Não é isso. Não é isso. Então, a sexualidade ativa e dinâmica no casamento ou na família. A atração física conjugal entre o casal, a família, é uma atração física que pode fazer parte e deve fazer parte o compartilhamento da relação sexual. A gente não tem tempo de entrar em detalhes, eu nem sei que horas tem agora, não sei quantas. Oi? Já é? E que hora que tem que terminar? Às 13. Que hora vamos terminar, mesmo? Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, tem 4 temáticas importantíssimas.
Se você tiver interesse, debruce sobre o capítulo 7 de 1 Coríntios. A primeira temática que nós temos lá é a relação, é a sexualidade familiar, literalmente. Tá? Primeiro, principalmente os primeiros versículos do capítulo 7. Tá? Não esqueçam, explore esse capítulo 7 de 1 Coríntios. Segunda temática é a temática do celibatário. Do celibato. Onde Paulo diz: bom seria que o solteiro não tocasse a mulher, que ficasse. Bom seria. O conselho que ele dá em resposta a algumas perguntas que os corintianos, não os corintianos do time lá, né? Mas os corintianos, eu estive em Corinto antiga e lá existe a Acrocorinto, é uma colina onde tem um templo, onde as prostitutas, sacerdotisas gregas se prostituíam, literalmente prostituíam, elas tinham relações sexuais com os sacerdotes gregos no momento da oferenda deles lá. E cada um tinha um ídolo, um Deus, né? Deus minúsculo, etc. Em Corinto, a época de Paulo, era uma cidade capital de uma das províncias do Império Romano, tinha cerca de 512 mil habitantes. E lá existiam prostitutos masculinos e prostitutos femininos. E surgiram lá algumas lendas também. Então, quando alguém queria chamar um coríntio de devasso, que não valia nada, porque ele era um prostituto, eles diziam: esse aí é um corintiano. Um corintiano. Lá, eles diziam. Né? E lá também surgiu uma lenda de um árabe muito rico. Tem algum árabe aí aqui? Ele lá de barba tem cara de ser filho de árabe, né? Mas é do Celção. Então lá surgiu uma lenda de que um árabe queria tanto ter uma relação com a prostituta grega. Ele tinha a mais famosa, né? Mais famosa. E aí ele marcou um encontro com essa prostituta grega, pagou uma soma grande de dinheiro e a prostituta grega marcou o encontro certinho, à noite e tal, só que ela apagou as luzes da casa. E quando foram para o quarto, para a cama, ela mandou uma outra deitar com o árabe. E o árabe deitou com a outra. E no outro dia seguinte, a luz do sol brilhou, o árabe olhou, não era ela. E aí o árabe cruzou os braços e disse assim: apagando-se as luzes, todas as mulheres são iguais. Ele ficou decepcionado. Porque frustrou a expectativa dele. Mas lá então existia essa prostituição. Entre o casamento, então, 1 Coríntios, primeira temática da relação sexual, que é o que eu acho que é o que mais encaixa aqui na nossa lição. Segundo, o celibatário. Terceiro, a viuvez. Se a viúva deve casar, não deve casar, e etc. E o quarto ponto, importantíssimo aqui, meu irmão, minha irmã, principalmente você que ensina e tal, etc., é a questão do divórcio, que nós não queremos entrar nesse detalhe. Que o divórcio está se popularizando cada vez mais e entre os cristãos e entre os pastores ministros das várias denominações, na Assembleia de Deus e etc. Não tem mais o que esconder, né, pastor Sérgio? Não tem mais o que esconder. Está claro. Mas existe um documento do rabinato judeu que diz assim, e eu tenho ele lá em casa, que não dá tempo da gente compartilhar, né? Que diz assim, que aquele que se divorcia da sua mulher entrega a ela um certificado de qualidade para que ela seja adulterada por outro homem. Então, isso é muito sério, mas não quero entrar nessa questão.
Quantos mil divórcios acontecem no Brasil por ano? Você tem ideia? Entre nós, entre os cristãos, evangélicos, etc. Está comum isso aí, não adianta. 2011, 2012, 140 mil divórcios por ano. 140 mil divórcios. Então, a relação sexual saudável é para evitar esse tipo de coisa. Então, 1 Coríntios capítulo 7 é muito importante. Então, a sexualidade na família, a expressão verdadeira, a expressão da identidade masculino e feminino. Masculino e feminino. Geralmente o homem ativo, a mulher passiva, ou às vezes é o contrário, a mulher ativa e o homem mais passivo. Né? A relação sexual na família acontece para quê? Para expressão do amor eros. Também não quero entrar nesse detalhe, só quero dizer que você é professor, você pesquisa, você sabe. O amor eros é aquele amor que no grego é o amor da atração física. Por exemplo, o pastor aqui, quando você olhou para ela, o que você sentiu lá dentro? Que fez tchum na sua alma? Atração física. E a senhora, quando a senhora olhou para esse homem, feio pra caramba, porque aqui homem, olha para mim, nós homens somos feios mesmo, né? Nós somos feios pra desgraça. Olha aqui, ó. A gente é feio pra caramba. O que a senhora viu nele? De comida? Você pode observar, as mulheres têm uma inclinação, isso é biológico, isso é instinto, isso é fisiológico. Quando a mulher olha para o homem assim, ela não olha diretamente na cara do homem. Primeiro ela olha no pezão do homem. Não é verdade? O que é isso? É duas sensibilidades, masculino e feminino. Masculino e feminino, são duas sensibilidades completamente diferentes. O cérebro feminino pesa em média 1.200 gramas. O cérebro masculino pesa em média 1.500 gramas. 1,5 kg. Para 1,2 kg da mulher. Mas isso não quer dizer que a mulher é menos inteligente do que o homem, porque tem cada mulher aí. Não fosse assim, a Dilma não era a presidenta do Brasil. Né? É a quinta mulher mais poderosa do mundo. A primeira é a da Alemanha, Angela Merkel. Depois era a Hillary Clinton, agora é aquela menina lá, o Obama, e etc. Então, o relacionamento sexual familiar é para a expressão da afetividade e a identidade masculina e feminina. Né? E, por último aqui, a expressão da sexualidade na família é para vivenciar sentimentos de afeto. Eu pergunto, maridão, onde está o teu sentimento de afeto pela tua mulher? Nesse mundo de corre-corre, nesse mundo virtual, que você vê tanta coisa, que as propagandas estão nos olhos lá e cá, onde você olha tem propaganda da sexualidade, etc. Como vai? Como vai? Quanto tempo faz que você não pega a sua esposa? Cadê a sua esposa? Devia estar aqui. Eu ia fazer uma pergunta, não vou fazer porque ela não sabe. Alguém tinha que falar. E aí, se não consegue, essa é outra pessoa. Então, alguém tinha que falar. Deveria ser uma moça solteira. Certo, mas nós vamos falar. Me perdoe, a mulher levantou o dedo, eu vou fazer uma pergunta há um tempo atrás, não sei se ainda está em tempo. É sobre a internet. Tá. O lado obscuro da internet. Tem uma irmã ministra da né? Ela é orientadora do colégio próximo do mar. E aí deu o horário do intervalo, né? Se ele sair do intervalo.
Isso mesmo. Aí quando se mudou os cabelos, 11 anos, jogava pra lá e pra cá, naquele celular. Ela falou, quem foi? Passaram anos. Ela falou, não, tia Maria, sabia que eu vou ter um filho? 11 anos. Ela falou, um filho? Ela falou, o nome dele vai ser Face. Ela tia Maria, eu faço sexo pela internet. Então agora Deus tem uma guerra de Deus, pode orientar, sabe? É verdade. Existe o sexo virtual. Existe mulheres casadas que fazem striptease virtual para outros homens casados assistirem e desfrutar aí dessa orgia e distorções do valor da santidade do sexo dentro do casamento. Existe isso. Infelizmente tem. Eu assisti entrevista de uma que era prostituta virtual. Tudo que o camarada do outro lado do mundo pedia para ela fazer, ela fazia. Tudo. E o marido junto. O marido junto. A imoralidade está tomando conta, meu irmão. O que você faz como cristão, como cristã, você é o sal da terra, é a luz do mundo. Como vamos repassar isso? Como os nossos filhos vão crescer, nossos netos, bisnetos, numa sociedade amoral, numa sociedade em que os valores são invertidos, numa sociedade de descaminhos moral e espiritual. Pastor, você não pode estar falando sobre isso, sobre essa lei aí, que eu vejo muitos pregadores falar, porque eu não consigo entender essa lei que diz que se hoje o ministro do Evangelho se recusar a fazer um casamento de duas pessoas do mesmo sexo, que ele vai preso. Eu não consigo entender ainda, porque a lei ela não é feita de forma unilateral. Certo. Uma vez que o nosso país é um caldeirão multirracial, digamos assim. Então, se a lei é unilateral, não precisa nem votar, é só ditar a lei acabou. Entendeu? É verdade. Então, eu não consigo entender essa filosofia. Para mim, nós, cristãos, estamos muito mal informados concernente isso. Você vê a lei, não, eu tenho direito de expressar. O próprio código constituinte me dá direito de expressar o meu credo. Então, se me dá direito de expressar, por que eu tenho que conformar? Se ele não conforma, a Titia não fizer, por que eu tenho que conformar para fazer por ele? Ainda há muita exploração sobre isso. Nada de realidade. Nada de realidade. Não, porque tem uns que vêm e combater, eu fico até com vontade de sair e chamar sozinho. Depois, é marketing, é publicidade. Mas não tem nada certo ainda. Continua valendo os direitos constitucionais de ir e vir, do capítulo 5 do artigo 5º da Constituição brasileira. Continua valendo, não foi alterado em nada. Ainda não foi alterado aquela máxima aquele princípio do direito legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nada. Nós somos livres. Pastor, Livres. o senhor viu a notícia também um francês se matou dentro da igreja Notre Dame Católica, né? Sim. Um time na boca. Isso. Disseram que ele tinha lido ali, foi por causa do casamento entre homens e homens. Isso mesmo, exatamente. Suicidou. E está dando maior confusão na França por causa disso. Tá. A polícia também não aceita. Tá, mas a França foi o primeiro país a liberar o casamento. Né? Bom, para a gente encerrar aqui, tem um esqueminha. Aqui, meu irmão. Bom, esposa e esposo. Esposa e esposa. Então, a esposa tem relacionamento espiritual com Deus. Deus se relaciona, se comunica espiritualmente com a esposa. O esposo tem relacionamento espiritual com Deus, comunica com Deus. Deus se comunica com o esposo. E o esposo
é o sacerdote da família. Quem é o cabeça da família? Quantos concordam que o marido é o cabeça da família? Digam amém. Amém. Meus sentimentos de pesar. O homem é o cabeça da mulher. O cabeça da família é Cristo. Cristo. Então, aqui, o esposo e a esposa se relacionam com intimidade. O que é intimidade? É exatamente a relação sexual entre os dois. Aqui nós temos os filhos. Filhos aqui. Filhos. Filhos. Bom, os filhos se relacionam tanto com a mãe e com o pai, não é verdade? Deve ser, pelo menos, uma família funcional, de relacionamentos, de laços familiares saudáveis. É assim. Agora, que valor esse pai está passando para o seu filho ou para a sua filha? Que valor familiar? Que valor de honra sentimental? Que valor de sexualidade esse pai está ensinando o seu filho? Que valor de sexualidade a mãe está ensinando para a sua menina de 10 anos, de 11 anos? Viu, irmã? Como é que é o nome da senhora? A senhora que citou o exemplo da menina? Irmã Eliana. No hospital evangélico, quando eu trabalhava lá, uma menina de 10 anos se engravidou. Não falando das outras de 12, de 11, de 13, e uma menor acho que ela tinha 16 anos, ela se engravidou. Quem engravidou ela? O avô, de 65 anos. E sabe como nasceu a criança? Graças a Deus que veio morto e foi para o serviço de análise patológica, necrópsia. Ela nasceu em tecidos cartilaginosos. Nós vimos isso. Em tecidos cartilaginosos, 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças, saindo do mesmo tronco. Uma cabeça aqui, outra cabeça aqui. E é isso. Aqueles tecidos cartilaginosos, 4 bracinhos e 4 cabeças. Quem engravidou a menina? Avô. Então, que valor sexual, que orientação sexual essa mãe está dando para sua filha? E depois, quando se reúne em família, o que o esposo conversa e o que a mãe conversa com os meninos e com as meninas? A primeira pergunta das meninas é: por que a sua roupinha íntima, em determinado momento, amanhece marejada com sangue? Assusta a menina, a primeira vez. Assusta, cria trauma. Teve um caso que teve que ter até acompanhamento psicológico. A menininha começou a desenvolver as suas glândulas mamárias. E ela foi pressionada com aquilo e andava assim. Andava assim. E aí os pais ficaram preocupados. Por que ela estava andando assim? Exatamente por causa do desenvolvimento das glândulas sexuais. Então, queridos, como é o relacionamento da sexualidade familiar? O que a mãe ensina? O que a mãe ensina? O que o pai ensina? E o que os 4 filhos ou 2 filhos conversam? 2 filhos aqui, coloquei um casal com 2 filhos. Mas tem casais que tem outros. Tem casais que são bem férteis, né? São bem fecundos, tem 10, 15 filhos. É verdade? E aí imagine, eu ouvi essa turma toda falar sobre sexualidade na família. Como? Hein? Olha. Para terminar, não tenho tempo de comentar, mas para terminar, qual é o propósito de um casal?
O que busca o casal? Apenas a satisfação sexual? Qual a importância do casal homem e mulher, macho e fêmea? Número 1, Deus presente expandindo a vida. Número 2, a vida como comunhão, participação, comunicação com Deus Criador e Deus como criado. Vamos em frente. Deus presente humanizando o seu amor. Quando vejamos aqui o casal, nessa representação gráfica bem simbólica, né? Então, Deus expandindo o seu amor, comunicando-se com o ser humano, o criado que ele criou. Esta é a ideia geral de família e sexualidade. Que mais? O divino no humano. Então, Deus está em mim, está em você, nós estamos em Deus. Então, há uma manifestação do divino nos humanos. E é divino ser humano. E humano é ser divino. Pela essência da criação de Deus. Então, o que é um casal? Qual o propósito de um casal? Por que se casar? Casar por casar ou ficar por ficar? Casar por quê? Nós já falamos isso, mas terminando. Primeiro, para a satisfação das necessidades biológicas em relação à sexualidade. Segundo, para que os dois sejam maduros, tenham uma maturação, crescimento, desenvolvimento, os dois crescem juntos até chegar à maturidade. Sai do infantilismo. E outro, planificação dos projetos de Deus. Não dá para ler, mas acho que o Provérbio 5, lá, Provérbio 5, verso 18, talvez alguém me ajude. Há um provérbio que coloca lá a beleza do relacionamento conjugal, sexual, familiar, marido e mulher. Ontem eu falei na igreja sede, rapidinho, para os irmãos, na reunião, nós, num seminário de casais que fizemos, eu e minha esposa, numa cidade próxima aqui, estava lotado, e uma senhora, num dado de pesquisa nosso, eu e minha esposa, uma senhora, não é obrigada a colocar o nome, não precisa, mas você coloca lá o N, para a gente saber que é mulher, e H, para a gente saber que é homem. Então, uma mulher colocou assim, socorro, meu casamento, socorro. Aí ela escreveu embaixo e colocou assim, meu marido não dorme comigo na cama. Ele deita e depois vai dormir no quarto com as minhas filhas. Então, é Bíblia e essa mãe é passiva demais. Por que ela não vai lá dormir também com as filhas, mas não com o pai? Por quê? Então não está certo. Então, a planificação tem que ser realizada pelo casal. E o casal tem que deixar transparecer essa planificação para os filhos. Por exemplo, desculpa estar usando você, me perdoe, mas você já beijou sua esposa perto dos seus filhos, já abraçou ela perto dos seus filhos, e a molecadinha de ele, assim, a minha netinha, 4 aninhos, ela chegou no meu ouvido e disse assim, quero te contar uma coisa, conte-me. Estavam se beijando. Eu disse, sabe por que eu estava se beijando? Não, é porque eles são safados. Não, eles estavam se beijando porque os dois se amam. E é natural. Ela ficou assim, né? Sabe criança como é que é? O pai, a mãe deve deixar transparecer essa planificação, essa
são para os filhos, porque você está moldando a criança. O corpo fala, você está introjetando na criança, e a criancinha hoje é muito inteligente, vai crescendo e fala, então é assim, né? Então é assim. Por exemplo, a minha netinha disse assim, eu vou crescer, vou estudar, vou namorar e vou casar. Mas tem um detalhe, pense na dona, ela é muito chegada. Ela disse assim, eu não vou trabalhar. Aí eu disse, por que, filho, você não vai trabalhar? Não, é claro, não, porque quem tem que trabalhar e sustentar a casa é o meu marido, não eu. Você vê? E tem uns maridão aí que eu vou te contar. É boa aqui. É boa vida. Depois reclama da mulher. Espero ter contribuído nesse momento. O meu discurso não vale nada se o Espírito Santo não trabalhar nas nossas vidas. E o nosso discurso que nós estamos fazendo não vale nada. Mas uma pequena palavra será como semente na sua mente, na sua vida, na sua família. Pratique e amem-se como casal, amem-se, desfrute, porque vem a época em que ela vai ter menos valor. E o homem vai ter anos preocupado. E aí começa um negócio assim complicado. Tem que ser administrado. É a sexualidade. Tem que ser administrado. Com dignidade. Com temor a Deus. Outra coisa que a família esquece hoje é de orarem juntos. Eu e a minha esposa entramos numa aliança de oração. 30 dias. Termina amanhã. Isso quer dizer que nós não orávamos juntos? Não, a gente ora todos os dias. Mas é um propósito. Capítulo 7 de 1 Coríntios diz lá que o marido e a mulher só devem se separar, ou seja, não ter relações sexuais regulares quando combinadas para santificação. Então, o apagão sexual entre a vida do casal só com consentimento mútuo. Ao diz lá, o marido paga a devida benevolência à sua esposa e a esposa paga ao marido a devida benevolência. É um negócio profundo. Conselho São Paulo. Conselho do Apóstolo São Paulo. Tem algumas mulheres, no meu caso aqui, que tem raiva do Apóstolo Paulo. Acho o Apóstolo Paulo muito feminista, mas foi o apóstolo que mais deu liberdade às mulheres de trabalhar na igreja. Ele elegeu diaconisa, ele honrou o trabalho das mulheres, a tanto que o capítulo 16 de Romanos parece mais mulheres do que homens. Eu até cheguei a contar quantas mulheres. Então, gente, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Perdoe as minhas falhas, perdoe o meu jeitão simplório de mineiro, de falar, de expressar, certo? Mas espero que Deus seja louvado, que os irmãos sejam edificados. E alguns consolos também. Deus abençoe. Obrigado. Graças a Deus, por esse momento maravilhoso e simples. Nós também passamos por mais conhecimento e experiência. Terminei na hora. Os irmãos, estão gratos a Deus, pela presença do pastor Agostinho com eles, e nos ainda que recebemos esta manhã. Deus continue abençoando o pastor Agostinho. E vamos continuar orando pelo pastor que assumiu a coordenação do departamento de casais do Retiro. E vamos continuar orando que Deus dê graça e força para ele, para que o Senhor Jesus Cristo continue trabalhando na vida dos casais, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua igreja. Hoje à noite nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus, culto denominado Culto do Filho, que estará ministrando a palavra de Deus, pastor Gilvan. Eu sei que ele é do Nordeste, mas eu não sei agora qual cidade ele é.
Maceió. Nós estamos em Maceió, está registrando a palavra de Deus. Pedimos aos irmãos que venham e tragam mais alguém contigo para ouvir os ensinos da palavra de Deus. Também aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador das vossas almas. Vamos colocar em pé neste momento. Nós vamos orar a graça do Senhor nesta escola musical. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. O Carlos está de trabalho no dia de hoje, é por isso que ele não está presente aqui conosco. Eu quero já aproveitar e informar aos irmãos. Na próxima quarta-feira nós começaremos o culto de vídeo educação, que estará dirigido este grupo, o irmão Lucas e o irmão Márcio, que estarão na liderança deste grupo. E peço a cooperação de toda a igreja que venha, participe, divulgue, e vamos continuar servindo a Jesus até que ele venha buscar a sua amada igreja. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais esta escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor, querido Deus, eterno Pai, nós estaremos aqui, nós estamos em tua presença, louvando e agradecendo, Senhor, quanto o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Aristides, que esteve conosco nesta manhã, ministrando esta aula, Pai excelente que estivemos nesta manhã. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos filhos, por tudo quanto o Senhor tem dado para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa para aprender a tua palavra. Querido Deus, e de todo o aprendizado, nós venhamos guardar dentro dos nossos corações, para que vivamos uma vida plena na tua presença, dentro do centro da tua vontade. Querido Deus, agora despede-nos em paz, conduzindo-nos em paz para os nossos lares, nos dando um excelente domingo na tua presença. Seja conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os santos, e nós juntos dizemos: Amém.